Desde quando a gente nasce, começa pelos pais, a gente começa a ter valores, informações, isso está certo, isso está errado. Aí depois vai para a escola, são a vez dos professores, e aí depois vem a faculdade, etc. Com tudo isso, a gente cria valores e vai agindo de acordo com um piloto automático, que reage a situações, a fatos e etc., de acordo com esse piloto automático, com essa personalidade criada. E na idade adulta, quando você começa a agir não de acordo com a tua própria essência, isso pode gerar uma doença? Esse é o tema do Salutes de hoje, que está começando agora. Muito boa noite, começa aqui mais um Salutes, que é transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil, nossa TV Canal 20, Oi TV Canal 28, Claro, via Embratel Canal 3, Sky Canal 28, Vivo Fibra Canal 239. Todos os programas Salutes, depois de exibidos, ficam disponíveis na íntegra e em trechos compactos com os melhores momentos em 2 canais do YouTube, João Carlos Boldan e Além de Agulhas. As chamadas dos programas e dos compactos são publicados no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Nosso programa Salutes tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e da Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. Muito bem, você já ouviu falar que a gente vive de acordo com um piloto automático, a gente reage de acordo com uma personalidade que às vezes pode estar distante da sua própria essência? Esse é o tema de hoje que nós vamos falar. Eu tenho o prazer de receber aqui o professor Alexandre Távola, que é cientista da computação, especialista em aparelhos biofísicos e CEO da Nova Ciência, que é um dos patrocinadores do nosso programa aqui, com muito orgulho. Nós vamos falar sobre essa questão, se isso pode gerar uma patologia ou não. Na verdade, vamos começar a saber se esse aspecto robô existe mesmo? Existe, Baldan. Boa noite a todos, Boa noite a todos. E nós temos a falsa impressão que nós decidimos as coisas, né? Mas 95% de nós decide inconscientemente. 95% das nossas ações são oriundas do nosso inconsciente. E o que acontece? Quando nós tomamos essa atitude, quando nós fazemos algo, nós temos memórias que nós nem lembramos mais o porquê. Nós sabemos que nós fazemos daquele jeito, mas nós não sabemos o motivo que levou a gente a agir daquela forma. Então, no dia a dia, eu vou citar um exemplo bobo que todo mundo deve conhecer. Quando você aprende a dirigir, você pensa, vou mudar a marcha, pisar na embreagem, fazer isso. Para sair eu puxo o freio de mão, seguro um pouquinho o carro, solto a embreagem. Depois você ganha memória muscular e aquilo fica automático. Você não pensa, eu vou frear agora, vou acelerar, vou tirar o pé da embreagem. Então, quando a gente é criança, nós aprendemos a lidar com o mundo. A criança, ela fica muito tempo em aprendizado. Se a gente pegar na neurociência, nós sabemos que a criança fica bastante em alfa. E em alfa, ela está em aprendizado. Então, o que falam para ela é uma verdade, né? O problema é que nem sempre o que falam é verdade, porque nossos pais também tiveram pais que tiveram avós e etc., e nem sempre se fala o que deveria se falar. Então, a criança ela vem com hábitos dos pais. Por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com dinheiro. Lidar com dinheiro. Então, parece que dinheiro é sujo, parece que dinheiro é ruim. E aí você começa a regredir, né? Se você veio de uma família mais pobre, você ouviu por diversas vezes: dinheiro corrompe o homem, dinheiro não nasce em árvore, e etc. E aí, qual que vai ser sua relação com o dinheiro? Por exemplo, afeto. Famílias que não representam o afeto entre o marido e a mulher. Como você imagina que é o relacionamento do adulto?
Só que ele não lembra disso. Ele não lembra que ele aprendeu a se relacionar daquela forma porque ele viu o pai e a mãe se relacionando daquela forma. Acaba repetindo, né, o próprio comportamento. São padrões que a gente acaba repetindo, e o problema é que a gente acaba repetindo sem a memória do que levou a gente a criar aquele padrão. Sem memória e sem a decisão, né? Sem a decisão. Se você parar e pensar, quantas vezes eu mesmo, acontece isso, por que eu fui abrir minha boca? Você fez um negócio que você não gostou de ter feito, você fala, por que eu fui abrir minha boca? Ou pior, Baldão, pior, você deixa oportunidades passar na sua vida, por quê? Porque você condicionou formas de lidar com o mundo. E o mundo, ele não é real. Não é real. Esse mundo que a gente vive, ele não é um mundo real. Ele é um mundo imaginário. Você visualiza o mundo da sua ótica. Eu visualizo o mundo da minha ótica. Cada um visualiza o mundo da ótica que tem. E olha que interessante. Quando você visualiza o mundo, você precisa de memória para formar a imagem. Você só sabe o que é alguma coisa porque você já foi apresentado aquela coisa. Você está me fazendo lembrar, os índios aqui, quando chegaram os portugueses, eles olhavam as naus, mas não enxergavam. Isso. Porque eles não tinham a referência do que era. Né? É isso aí. É um iconográfico mesmo, não tinha a informação anterior, então não reconheceram quando estava vendo. Jung fala, né? Só você reconhece fora o que você tem dentro. Né? Então, se você não tem dentro, os índios não tinham a imagem das naus, quando eles chegaram, eles não enxergavam olhando para as naus, né? E hoje a gente tem uma deturpação de valores, Baldão, uma deturpação de valores morais, da família e etc. E a gente precisa ter uma estrutura. Então, o Freud mesmo fala o seguinte, o primeiro amor da menina é o pai. Então, a menina vai entender a masculinidade olhando para o pai. E se o pai não condizer, ele não é aquela figura masculina, aquela figura protetora e etc., você vai criar uma mulher masculinizada. Por quê? Porque ela vai precisar se virar no mundo. O mundo é um lugar que bate com força. O mundo bate, Baldão. Sim. O cara que falar pra mim, não, minha vida é ótima e tal, as pessoas têm, isso é outra coisa que nós vamos ter que comentar, as pessoas têm a impressão que o mundo ideal é você estar à beira do mar tomando margueritas às 4 horas da tarde com aquele sunset, aquele pôr do sol maravilhoso. Cara, tu vai ter isso uma vez por mês no máximo, né? Porque você tem a vivência. Agora, sabe qual é a mágica? Nós temos o péssimo hábito de não viver no presente. Então eu tô aqui com o Baldão, tô aqui, minha esposa tá aqui, o Baldão tá aqui, estamos tudo aqui no estúdio. Pô, nós estamos aqui, eu e você estamos aqui. Então nós temos que viver exatamente o aqui e o agora. Criamos obstáculos de vivência, primeiro, pelas nossas feridas emocionais. Quando eu sou criança, eu fui exposto a situações traumáticas, que necessariamente não são ruins, mas que eu interpretei como traumática. Eu fui exposto a situações onde eu não consegui interpretar direito e ninguém me mostrou. Por exemplo, eu costumo fazer o seguinte com meu filho, né? A educação do meu filho, eu cuido da seguinte forma. Filho, isso aqui o papai não gosta que faça por causa disso, disso, disso. Não tem um não e acabou. Mostrar para ele o porquê que não pode fazer isso. Então, esses dias teve uma confusão com uma menina que era autista e ela queria um card que ele ganhou, que tinha um gatinho. Aí, precisa ir no psicólogo, blá, blá, blá. Eu falei, não precisa de psicólogo. O que ele precisa é de um pai conversando com ele. Eu cheguei para ele e falei, filho, ela não chorou? Chorou. Falei, filho, ela tem autismo, filho. Tudo para ela é muito. Barulho é muito, muito forte. O barulho, ela não se incomoda. Se você falar alto com ela, incomoda. Tudo para ela é muito. Ela tem uma hiperexcitação em relação ao mundo. Falei exatamente assim com ele. Então, você não tem um monte de gato? Por que você não podia dar o card do gato para ela? Cara, você é um menino de sorte. Era capaz de você ganhar outro card de gato. E foi o que aconteceu depois.
e você ia ajudar ela. E, sabe, filho, o papai não gosta quando você age dessa forma. O papai acha que você é bem mais do que isso. Tá bom, papai. A próxima vez eu não vou fazer. Pronto, resolvido. Pronto. Né? Então, a gente está indo a psicólogos, psicanalistas, tudo isso. Mas por quê? Primeiro, porque a gente não está conseguindo viver em harmonia. Viver em harmonia é assim, eu tô aqui, tô com você, não tô no meu celular, não tô pensando na morte da Bezerra nem nada, eu tô com você. Lembra, antigamente a gente saía para tomar café? Sim. Para que a gente saía para tomar café? Aliás, eu fiz um curso de comunicação, desculpa interromper, e ele fala, o professor até hoje falava, eu marco com meus amigos sair para tomar café, só isso. Exato. Sair para tomar café, acabou, vamos tomar um café? Café de 2, 3 horas. Isso aqui substitui o café com os amigos? Não. Então, as pessoas acham que substitui. Não. Então, vamos lá, vamos voltar. A criança tem os problemas dela, que evoluem para um mapa de conduta no adulto. Por exemplo, vou citar o meu caso, em que eu descobri isso e depois, né, pobrezinhos dos meus pais, eles não têm nada a ver com isso, uma interpretação minha. Meu pai e minha mãe trabalhava muito, 3 empregos, tudo, e meu pai estava montando uma empresa e saindo de outra. Dinheiro, criança pequena, eu presenciei a cena dos dois conversando e por algum motivo eu me achei o culpado pela falta de dinheiro que eles estavam tendo. Qual o mecanismo que eu instalei? Preciso me virar sozinho e... ganhar dinheiro. Não, pior, eu sou sempre um estorvo. Então, eu consumo recurso. Isso. Então, aí eu instalei um mecanismo suicida. Cara, minha vida era repleta de fatos que, assim, eu beirei a vida e a morte. Com 15 anos, tive uma hepatite gravíssima, quase morri. Tive atropelamento, tive acidente, tive doença, tive o câncer depois, tal. Quando eu comecei a entender, isso a gente explica, nós temos um módulo, que na verdade é um módulo extra, qualquer aluno pode fazer, lá no Instituto Fernanda Bem, né? Nós temos um módulo que eu falo sobre isso. Cara, quando eu comecei a entender, eu falei assim, cara, não, eu não sou desnecessário. Porra, eu sou um cara legal pra caramba, foi o dia que eu te liguei. Que eu te liguei, eu falei, pô, eu sou um cara legal pra caramba, eu tenho meus amigos gostam de mim pra caramba e tal. Então, peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu entender. E aí, necessariamente, você não precisa mapear o fato. Mas se a gente entende o fato, como eu reajo em certa circunstância, eu consigo reprogramar. Como que você reprograma? Tem várias formas. Nós temos um equipamento, o NeuroSpa, que vai ajudar na reprogramação. Eu disponibilizo até aula a respeito de reprogramação mental. Nós temos uma reprogramação em alfagenia, que é bem interessante em alfa, que a gente faz verbalmente. Eu, Alexandre Távola, posso dizer assim, Alexandre Távola, repita comigo mentalmente. E aí eu monto a frase. Eu sou uma pessoa querida pelos meus amigos. Eu sou saudável. Eu fiz isso. Você cria um texto, né? Você Isso, falando com a sua própria voz. isso. Eu sou João Carlos Baldam, eu sou muito querido pelos amigos, eu tenho sucesso, eu tenho saúde. Vai falando. Pô, e tu é querido pra caramba. É verdade? Muito. E aí se usa junto com o NeuroSpa. Pode usar junto com o NeuroSpa, mas pode fazer até sozinho. E olha, eu vendo o NeuroSpa, hein? Eu tô falando pra vocês, pode fazer sozinho, dessa forma em alfagenia. Agora, se a gente fizer no NeuroSpa, a brincadeira muda. Porque a gente está acessando diretamente a chave do inconsciente. Em 4 Hz, em alfa. Em meio hertz. Meio hertz Em delta profundo. A gente está acessando diretamente. Mas, Baldam, além dos traumas de criança, os hábitos. Então, por exemplo, chega aqui um cara com uma proposta legal, ele tá com uma proposta aqui. Baldam, eu vou te dar mais 14 programas de TV, tá aqui. Aí você olha aquela proposta, por que que você não aceita? Aí surge aquele medo, aquele receio. Por quê?
Porque existem alguns bloqueios que não permitem você aceitar. Vamos buscar esse bloqueio, que é como você se sente na hora. Então, se eu fosse numa consulta, eu e você assim, eu te ajudando, eu ia falar, Baldão, o que você sentiu na hora? Eu senti isso, isso, isso. A partir desse mapa, a gente reprograma. No momento em que acontecer tal coisa, eu vou responder de tal forma. Literalmente reprograma. Reprograma mesmo. O cérebro é muito interessante. Você, quando criança, anotou ali. Quando meu pai grita comigo, eu sinto medo e corro. Aquela memória ficou. Quando você está adulto, sumiu o quando meu pai grita comigo. Ficou só, eu tenho medo, e o que eu faço quando eu tenho medo? Corro. Toda vez que você tiver medo, o que vai acontecer? Correr, né? Você vai ter vontade de correr. De sumir daquele lugar. E isso ocorre muito. Pessoas com dificuldade de falar em público, pessoas com dificuldade de gestão, pessoas com dificuldade de gestão de emoções. A pessoa não consegue gerir as emoções. Por quê? Porque o primeiro bloqueio dela qual é? Não deixar a emoção aparecer. Então ela mascara a emoção. Acabei de fazer um teste daqueles psicológicos Rochester, das manchas, sabe? Bem interessante. E eu sou extremamente expressivo em relação à emoção, mas escrevo poesia, música, tudo isso, né? As pessoas têm medo de mostrar a emoção. Mais uma vez, o café com amigo serviria para quê? Sim, uma sessão de psicanálise. Psicanálise de graça, né? Eu fazia parte de um coral, o maestro dava umas pancadas na mesa, falava, isso aqui valia uma sessão de psicanálise. E valia mesmo, porque você respira, você dá risada, você canta e etc. E o café também é a mesma coisa, uma sessão de psicanálise. Você imagina o impacto que isso tem na sua saúde. Baldão, imagine só você, o dia a dia, correndo diversas coisas, então toca o seu telefone, você tem que atender uma pessoa, conversar com outra, tal. Aí você é o educadinho, certo? Porra, tu tá mal, mas tu pega o telefone para atender aquela pessoa. Você não queria atender. Eu tenho uma camiseta, tá escrito assim, desculpa o atraso, eu não queria ter vindo. Né? Você não queria atender aquela pessoa, mas porque você é educadinho, você atendeu. Você se respeitou? Não. Toda aquela energia que você tá segurando faz fluxo com a outra pessoa. Então a primeira coisa, você contaminou a outra com uma energia que não era boa. E ela te contaminou com a energia que não era boa dela. Então quando a gente começa a nos respeitar, nos entender e etc., você começa a entender os processos. Então peraí, eu não tô legal, não vou falar com o Baldão agora. O Baldão tá precisando da minha ajuda, vou avisar ele, daqui a pouco eu te ligo. Aí eu tô melhor, porra, eu te ligo e falo, Baldão, fala aí, o que você precisa? Tamo junto. O que é? Né? Traumas de infância e pior, nós estamos vivendo a era da ilusão. Você abre a internet, a vida de todo mundo é linda. A sua é uma merda, a dos outros é linda. No Instagram todo mundo é maravilhoso. Todo mundo tem dinheiro, anda de lancha, corpinho trincado, a pele é linda. Então a pessoa tirou 600 fotos, usou 25 filtros para ficar com uma foto bacana. Aí você olha aquela foto e fala, nossa, que merda de vida eu tenho. Tudo ilusão. E outra coisa, né, em relação à infância, quer dizer, os pais atuais, por conta dos traumas das suas próprias infâncias, acabam deixando, ficam permissivos demais, né? Então criam crianças que não sabem lidar com o conflito, com o não. A frustração e etc. Né? Cara, é isso. Aí criam uma bola de neve. Bola de neve. Então é diferente, por exemplo, uma criança que foi abusada fisicamente de uma criança que foi abusada moralmente, tá? Mas o resultado final é muito parecido. Né? A gente tem resultados muito parecidos. A grande vantagem é que a gente consegue reprogramar tudo isso. O abalo na saúde, da onde pode vir? Primeira coisa, ansiedade, cara. Ansiedade é uma coisa relacionada a futuro. Você está ansiando algo que pode nem acontecer. 90% do que a gente teme nem acontece, né? Depressão, ela está muito vinculada ao que você sente em relação a algo que está no passado, que passou e você se remói daquilo ali. Então a gente pode lidar também com problemas de saúde, começando a viver no presente. Pessoal, tudo que eu estou falando
a gente engloba isso em curso, pós-graduação, vai ter um congresso agora em novembro que vai ser incrível, eu vou levar uns temas desse tipo. Então, tudo isso a gente ensina. Só que o principal aqui é você entender, a primeira coisa, o seu passado não tem nada a ver com o que você é no presente. Você pode virar todas as chaves no presente e falar assim, a partir de agora, eu sou assim. E programa isso. Então, ao invés de você levantar a voz para uma pessoa quando ocorre alguma coisa, você faz o quê? Para e volta para você. E aí conversa com ela. Né? Tem muita coisa, Valdão, muita coisa que a gente está deixando de lado para viver essa vida mundana. Essa vida mundana que é, na verdade, você está sendo levado. Já parou para perceber que se você não escolhe alguma coisa, alguém escolhe por você? Sim. Se você não escolhe o que você quer ver nas redes sociais, o que vai aparecer? O que você viu no passado e vai filtrando. O que alguém quer que você veja. Ontem à noite eu e a Fernanda falamos algum termo, apareceu a propaganda no meu celular. Falei, desgraçado, tá me ouvindo? Espião. tá me ouvindo? Né? Se você não escolher o que você quer, cara, vocês vão escolher por você. E aí sim você faz parte da massa de manobra. Isso tanto na sua psique, quanto na sua saúde, tanto no seu relacionamento. Então, tudo parte de uma decisão. Eu decido tomar conta da minha vida. Eu vou pedir licença para te falar, daqui a pouco acabar nosso programa, falar desse congresso, na verdade, o segundo Congresso Internacional Nova Ciência de Saúde Integrativa, Biofísica e Tecnologia, 2023, ocorre 17, 18 e 19 de novembro desse ano, no Blue Tree Transatlântico Convention Center. São 3 dias inteiros, mergulhar profundamente na biofísica, nas bases científicas e infinitas possibilidades. Um total de 8 horas e 30 minutos cada dia, com palestras de especialistas divididas em 3 turnos. Descubra o poder da medicina integrativa e da tecnologia biofísica para transformar sua carreira e sua vida. Entre os palestrantes estavam a doutora Fernanda Ben Távola, professor Alexandre Távola, doutor Arturo Obaine, doutora Lisandra Sericato, Ruth Vilela, doutora Geisa Quintal, Paulo César Schultz, Jairo Oliveira Júnior, Marco Marcondes, doutor Marco Marcondes, que é médico físico e astrônomo, Mauro Melo, que é PhD em Ciências da Saúde, doutor Bruno Cavellucci, doutora Lília Teixeira Campos, Tomazante, Beatriz Assunção e doutor Rodrigo 25, dentista integrativo. E vai ter uma presença ilustre, como está no cartaz aí, do doutor Amit Goswami, PhD em Física Quântica. Será um divisor de águas esse congresso, né? Vai ser. E só a presença aí do Dr. Amit Goswami, né? Ele é o cara que levantou a bandeira junto com Joe Dispenza, Greg Barden, todos esses caras. A sua consciência interfere na forma como o mundo lida com você. Não é como você lida com o mundo. Como você lida com o mundo é uma decisão sua. Mas o mundo lida com você também. Então, se eu mentalizar que só coisas boas vão acontecer comigo, só coisas boas vão acontecer, teoricamente você minimiza o efeito das coisas ruins. Mas coisas ruins podem acontecer, porque o universo é enorme, né? Agora, o como você lida com isso é outra coisa. Então, é exatamente essa bandeira que a física quântica traz, que é maravilhoso. O observador modifica o fenômeno observado. E as leis de entrelaçamento, então o teorema de Dirac. Uma vez que eu me conectei a você, lá em 2000 e tralalá, que a gente conversou, a primeira vez que a gente conversou, e eu lembro que foi num café, eu e você fomos tomar café. Eu me conectei a você. Teorema de Dirac, que é conhecido como lei do amor também. É um teorema de física, né, do entrelaçamento quântico. Eu estou conectado a você. Então flui informação entre eu e você. O mundo é assim. O mundo é exatamente assim. Então, esses entrelaçamentos que permitem que a gente sinta, que flua a informação e que a gente alimente
o que é conhecido pelo Rupert Sheldrake de campo mórfico. Então nós estamos todos conectados no inconsciente coletivo de Jung. Nós trazemos parte da nossa inconsciência e trazemos parte do inconsciente coletivo. Então, além dos traumas de infância, tem as respostas do próprio coletivo. A histeria, o medo da doença, tudo isso está no nosso coletivo agora. Cabe você falar, opa, isso não é meu, eu quero responder diferente. Quando você fala, eu quero responder diferente, você programa seu corpo a responder diferente. E eu digo para vocês uma coisa, a maior farmácia que existe no planeta está no meio do nosso circuito cerebral, é o hipotálamo. Produz tudo para recuperar tudo. E o que a gente precisa fazer é dar os comandos certos. E o hipotálamo está ligado diretamente às emoções, inclusive. Né? Perfeito. Baldan, é simples. O cérebro mentaliza, o coração emite. Nós temos as duas maiores ferramentas de interação com o universo. Lady Stark e Zimmermann. A matéria é criada a partir de eletromagnetismo. O cérebro e o coração são os órgãos mais sensores e emissores de eletromagnetismo que nós temos. E levando um pouco para a religião, Deus nos fez a imagem e semelhança e nos deu o poder da criação. Nós somos criadores, assim como o Papai do Céu é. Essa que é a semelhança que é dita nas religiões. Exatamente. A semelhança física. Não, já imaginar que Deus é um cara barbudo, assim, parece eu, quando esqueço de fazer a barba, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Criado, Deus nos fez a imagem e semelhança. E mais do que isso, lá no começo de Gênesis diz o seguinte, no início de tudo era somente escuridão, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A NASA descobriu que a primeira molécula existia da água. A escuridão, beleza, não tinha luz. Deus disse, faça-se a luz. E ele nos deu o mesmo poder. Qual é o poder? Da palavra. Emite a palavra e cria o mecanismo de ação. A pessoa que age sem palavra, ela está agindo em vão. E somente emitir a palavra não significa que será feito. Agora, quando nós conseguimos verbalizar e acionar o mecanismo, tudo é possível. Porque nós estamos usando leis físicas. Leis físicas. E religiosas ao mesmo tempo. Baldan, a religião se separou da ciência por um motivo escuso. Mas elas falam da mesma coisa. A mesma coisa. Isso, todo esse tema vai ser tratado lá no Congresso. Vai ser tratado no Congresso, também a gente trata na pós-graduação. Então a gente tem aí um carinho especial por transformar as pessoas, desculpa o palavreado agora, em pessoas foda. Um carinho especial por isso. Você ser saudável, você ser um influenciador do bem para as pessoas, você curar os outros. E assim, quando eu me curo, eu te curo, cara. Eu tenho um médico amigo meu, Dr. Sapo, fala exatamente isso. Às vezes você agradece, ele fala, é uma mão de dois caminhos. Eu faço para você e eu estou recebendo também. Tenho 30 segundos? 30 segundos para fechar. Ótimo. 2 pessoas andando uma contra a outra carregando um pão. Elas se encontram e trocam um pão. Saem 2 pessoas com um pão cada uma. 2 pessoas caminhando uma de frente para a outra. Elas carregam uma ideia. Elas trocam a ideia, sai cada uma com duas ideias. É isso que nós vamos fazer. Quero agradecer aqui ao Alexandre Távola, que na próxima semana terá uma continuação dessa entrevista aqui, no próximo programa também. Nós vamos gravar hoje para a próxima sexta-feira. E muito obrigado pela sua presença. Até sempre um prazer. Até o próximo programa, que é transmitido todas as sextas às 18 horas pela Com Brasil. Nossa TV Canal 20, Oi TV Canal 28, Claro Via Embratel Canal 3, Sky Canal 28, Vivo Fibra Canal 239. Nosso programa Saludos tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. Todos os programas, depois exibidos, ficam disponíveis na íntegra e em trechos compactos, com os melhores momentos em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. As chamadas dos programas estão no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Boa semana e até a próxima sexta.